Fala pessoal, eu vou fazer a aplicação aqui do nivelamento geométrico simples, tá? Que aplicação é essa? Eu vou calcular as cotas do terreno dos pontos A, B, C, D, tá? Para isso, eu faço a leitura de mira aqui, instalo o aparelho em uma determinada posição, tá? Faço o nivelamento do mesmo. Vai gerar um plano horizontal, tá? Todas essas visadas aqui, olha só, estão contidas no mesmo plano horizontal, tá? O plano de visada. Em relação a uma superfície de referência de nível, esse plano de visada tem a mesma altura. Em alguns livros aparece como a altura do instrumento, tá? E após calcular as cotas do terreno de todas as estacas, a gente vai estabelecer um grade, tá? Que é o projeto, de forma que este projeto, ou seja, as cotas de todos os pontos A, B, C e D após a execução da obra, fiquem 1 metro abaixo da calçada, tá? Que está contida aqui na RN. Então, referência de nível, eu quero que todos os pontos fiquem 1 metro abaixo dessa referência de nível. Então, aqui eu faço o que? Olha só, eu tenho uma caderneta de nivelamento geométrico simples, tá? Até aqui, eu vou inserir as cotas de projeto, depois eu vou calcular as alturas de corte e aterro. No segundo momento, eu vou fazer o seguinte, tá? Beleza, eu vou colocar aqui em cada estaca as alturas de corte e aterro. Aí o pessoal vai executar a obra e aí você vai querer você quer verificar depois em campo se o executado está igual ao planejado. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reocupar os pontos A, B, C e D com as miras, tá? E vai verificar se está na cota estabelecida. Como? Utilizando esta equação, que já foi colocada, deduzida no vídeo anterior. Então eu quero saber o seguinte, ó, qual que é a cota da referência de nível? Que é essa cota aqui que eu vou sair, tá? A cota de referência. Qual que é a cota do ponto de interesse? É a cota estabelecida no grade, tá? Mais a leitura de ré. Então, se estiver na cota estabelecida, tá? Que é a cota do ponto de interesse, a cota do grade, se a gente fizer essa leitura de mira aqui nesses pontos, significa que a terraplenagem foi executada de acordo com o estabelecido no projeto, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então no primeiro momento, eu pego, olha só, eu posso arbitrar aqui, olha só, estacas. Vou colocar aqui vamos lá, estacas. Eu vou colocar a referência de nível, tá? Estaca A, B, C e D. Fiz a primeira leitura de ré na referência de nível, porque eu conheço a cota da referência de nível, tá? Vou colocar 2.212. Qual que é a cota da referência de nível? A cota da referência de nível, tá? Eu vou colocar igual a 100 metros. E aí eu faço o seguinte, ó, eu faço todas as demais vantes aqui são vantes, todas as demais leituras são vantes, tá? Se esse ponto D fosse o último e eu fosse continuar esse levantamento, esse ponto D seria uma vante de mudança e as outras vantes intermediárias, mas isso não vem ao caso, tá? Que eu tenho? Eu tenho uma vante na estaca A, 1,825. Eu tenho uma vante na estaca B, 2.335. Uma vante na estaca C, 1,212. Uma vante na estaca D, 1,425. Então, eu vou calcular o que? As cotas do terreno, tá? As cotas do terreno natural, em cada ponto. Como que eu faço?
esse PV aqui, plano divisado, é igual à altura do instrumento, tá? Posso colocar aqui, ó, a altura do instrumento, já explicado no vídeo anterior. Então é igual ao seguinte: plano divisado é a cota do terreno, que é a cota da referência de nível, mais a leitura de ré. Cota do ponto A é igual ao plano divisado menos a leitura de vante em A. Cota do ponto B, plano divisado menos a leitura de vante em B. Cota do ponto C, plano divisado menos a leitura de vante em C. Cota do ponto D é o plano divisado menos a leitura de vante em D. Tá? Tenho essas cotas aqui do terreno. Aí, o que acontece? Eu falo o seguinte, ó, eu quero, tá, inserir um plano, tá, A, B, vou colocar aqui, ó, B, C, CD e, por fim aqui, DA. Ou seja, eu quero que que seja gerado um plano horizontal e esse plano fique 1 metro abaixo da calçada, tá? Ou seja, 1 metro abaixo da RN. Então, se eu quero que fique 1 metro abaixo da RN, a cota do projeto, a cota da RN 100. Então, a cota do projeto vai ser o quê? Em todos os destaques, 99 metros. Porque eu estabeleci a cota do projeto 99 metros. Por quê? Porque eu quero que este meu plano seja horizontal e fique 1 metro abaixo da RN. Então, se eu fizer aqui, olha só, cota do grade, que é o do projeto, tá? Menos a cota do terreno, vai me dar a altura de corte a terra. Como a cota do terreno, por exemplo, na estaca A é 100,387 e a cota do projeto 99. Significa que eu vou ter o quê? Significa que eu vou ter que ter um corte, tá? Este daqui, a cota do terreno é maior que a cota do grade, que é do projeto. Então, eu vou ter um corte. Isso aqui, corte, corte, tá? Então, eu vou ter corte. Então, basta fazer o que? Olha só, cota do projeto menos a cota do terreno, tá? Corte é negativo, a terra é positivo. Então, aqui eu tenho corte, tá? Corte negativo, aterro positivo. Certo, pessoal? Aí você faz o seguinte, fala, porra, beleza, eu vou colocar aqui, tá? Para que o meu projeto seja especificado, no ponto A eu vou colocar uma estaca e vou colocar um C igual 1,387, tá? Ou 1,39. Significa que eu vou ter um corte nessa estaca de 1 metro, 1,39 metros. Nessa estaca, eu vou ter um corte de 0,88 metros. Nessa estaca, um corte de 2 metros. Nessa estaca, um corte de 1,79 metros. Tá? Então, eu vou ter que marcar em campo, tá? Essas estacas, as alturas de corte. Tá? Após executada essa obra, tá? Após executado esse corte, eu vou conferir. Então, o meu terreno modificado, que vai coincidir com o grade, que é o projeto, ele estará nesta cota, tá? Ou de outra forma,
eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que calcular a leitura de mira que eu tenho que executar nas stacks A, B, C e D, de forma que eu atenda o critério aqui de ter a cota 99, tá? Então, o que a gente vai fazer? A tabelinha que eu preenchi em um outro vídeo é essa, as estacas. As estacas são essas, ó, tá? Essas cotas são as cotas do projeto, tá? As cotas do projeto e aqui a cota da RN. Quais são as cotas, as leituras de mira no terreno? As leituras de mira no terreno são essas aqui, ó, tá? As leituras de mira são essas. Então, eu quero fazer o seguinte, ó, para que eu esteja nessas cotas, qual é a leitura de mira que eu tenho que fazer? Ou seja, para executar um as-built, por exemplo, tá? Eu faria o seguinte, ó, leitura de vante no ponto de interesse. Eu quero saber qual que é a leitura de mira que eu tenho que executar na estaca A após a execução da obra. Vai ser igual que cota da referência menos a cota do ponto de interesse mais a leitura de ré, tá? A leitura de ré eu vou ter que executar aqui, gente, tá? Aqui, ó, cota do terreno, leitura de mira no terreno. Então a cota vai ser igual que, olha só, cota do ponto, cota da referência, que é a cota da RN, menos a cota do ponto de interesse, que é a cota do projeto, mais a leitura de ré, tá? A leitura de ré na RN. Depois, cota da referência, menos a cota do ponto de interesse, mais a leitura de ré. Ou seja, pessoal, como o plano é horizontal, todas as cotas têm o mesmo valor, tá? Então tem que executar essas leituras de mira aqui, olha só. Vou colocar de novo. Cota da referência menos a cota do ponto de interesse mais a leitura de ré. A leitura de mira que eu tenho que executar em D vai ser cota da referência menos a cota do ponto de interesse mais a leitura de ré, tá? Então são essas as leituras. E de fato, por quê? Porque todas elas, todos esses pontos estão no plano horizontal, tá? Por isso que essas leituras são as mesmas. Repare que eu tenho que a leitura no terreno, tá? No terreno natural e o terreno modificado, de forma que esse terreno modificado seja um plano horizontal e fique na cota 99. Então o que eu fiz? Olha só, se eu fizer aqui cota do terreno, tá? Menos a cota calculada, eu vou ter a altura de corte. Vamos ver, a leitura de mira no terreno menos a leitura de mira calculada vai me dar o corte, tá? E eu faço para todos, tá? Negativo, volto a falar que negativo é corte, positivo é aterro. E de fato, olha só, coincide. Tem que coincidir mesmo, ou seja, eu verifiquei se o planejado, o executado corresponde, não, eu verifiquei se o executado corresponde ao que foi planejado, tá? É como se eu estivesse verificando lá, fazendo as build, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Um abraço, até mais.